Olá amigo, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez em nosso canal. Agradeço porque você tem participado conosco e também tem compartilhado essa mensagem através dos seus contatos, através do WhatsApp e outros aplicativos. Muito obrigado. Deixe aí o seu like, compartilhe também essa mensagem e, é claro, faça também a sua inscrição, caso você ainda não tenha feito a inscrição em nosso canal. Eu quero dar continuidade no nosso último estudo. Falamos sobre a primeira fase do julgamento, fase investigativa, fase confirmativa ou comprovativa e também a fase executiva. Finalizamos então a primeira mensagem angelical. Hoje quero trabalhar com vocês a segunda mensagem angelical. Ela se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 14, no verso 8. O texto diz: caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber do cálice da sua prostituição. Você conhece bem este texto. O texto, ele vem falando da queda da grande Babilônia. Mas para entendermos este contexto, eu preciso revisar novamente com você um pouco de história. Vocês se lembram de Guilherme Miller? Guilherme Miller fez um estudo aprofundado da Palavra de Deus, em especial Daniel capítulo 8, no verso 14. Ele entendeu que Cristo voltaria em 1844. Chegou aquele grandioso dia, Cristo não voltou. Um grupo de pessoas iniciaram um estudo aprofundado do livro de Levíticos e também da carta de Paulo aos Hebreus e compreenderam que o santuário que deveria ser purificado não era o santuário terrestre, mas o santuário celestial. Depois, o que eles fizeram? Eles iniciaram então agora uma pregação mostrando que na realidade não era a vinda de Cristo a essa terra, mas a passagem de Cristo do lugar santo para o local santíssimo, o local santo dos santos. Cristo agora veste as suas roupas sacerdotais e ele inicia então a fase do juízo investigativo. E esta fase, ela termina quando fecha-se a porta da graça, e nós entendemos que existem três maneiras da porta da graça se fechar: a volta de Cristo, quando eu e você morremos, ou se pecarmos contra o Espírito Santo. Essas são as três maneiras que a porta da graça se fecha para mim e para você. Eles compreenderam então tudo isso, iniciaram então uma pregação, e aí em 1863 surge a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Percebe que de 1844 a 1863 temos aí bons anos. É muito comum ouvirmos pessoas dizendo que a Igreja Adventista que profetizou que Cristo voltaria em 1844. Não existia Igreja Adventista naquela época. A igreja surge em 1863. Tá claro para você? Ok. Guilherme Miller então acreditava que Cristo voltaria, Cristo não voltou. Iniciaram-se então agora um grupo conhecidos como pioneiros da Igreja Adventista, liderados por Hiram Edson, liderados por Tiago White, Ellen White, antigamente era Ellen Goodyear. Ela casa-se então com Tiago White e torna-se Ellen G. White. E Deus então começa agora a clarear o ministério do advento, os adventistas do sétimo dia. Pouco a pouco Deus foi iluminando a mente do seu povo, e não se esqueça, a verdade ela é progressiva. Pouco a pouco Deus veio reparando as veredas através do seu remanescente. Lembram-se de Isaías capítulo 58, verso 12, que diz que Deus levantaria um grupo de pessoas para serem reparadores de brechas, para repararem as veredas ou as verdades. É nesse momento que Deus começa a levantar esse povo. Mas um grupo de pessoas recusaram dar ouvido à primeira mensagem, não acreditaram que existe um dia de guarda, não acreditaram que eu e você estamos passando por uma fase do julgamento investigativo. E este grupo de pessoas se levantaram contra todo este movimento. E é aí então que surge Apocalipse capítulo 14, no verso 8. Caiu a grande Babilônia. Quem é
a Babilônia aqui? Como que ela caiu? O que representa tudo isso? A chave para entendermos está no livro de Daniel, no capítulo 8, em especial os versos 12 adiante, mas eu quero ler todo o contexto para que você possa compreender melhor, ok? Vamos lá então, o verso 3 e o verso 4 para entendermos a profecia. Daniel, o capítulo 8, verso 1 adiante. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Eulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e o dos 2 chifres era um mais alto do que o outro, e um mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte, para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se o carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Vi-o chegar perto do carneiro, e o enfurecido contra ele o feriu, e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode lançou por terra, e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e a sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e eis que o seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Ok? Vamos entender um pouco esta profecia. A primeira coisa que eu tenho que entender, quem é o carneiro? Você se lembra que existe uma tabela profética. E por que falo isso? Porque o livro de Daniel é um livro profético. E o livro profético não pode ser entendido da maneira que se lê. Ele tem uma simbologia. Quer ver o exemplo? Olha comigo o verso 20. O verso 20 diz assim do capítulo 8. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Percebe? Animal é igual um reino. E aqui está se referindo aos 2 reis dos Medos e da Pérsia. Aqui está se referindo a Dario e Ciro. Estes reis foram reis que lutaram contra a Babilônia, destruíram Babilônia. É por isso que você não encontra aqui o símbolo de Babilônia no capítulo 8, porque ela já não existe mais quando Daniel está tendo esta visão. Ela já havia sido destruída pelos Medos e pelos persas. Olha o verso 21 que diz: Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Percebe? Quem destruiu os medos e persas? Alexandre o Grande, o primeiro rei da Grécia. Percebe como que a Bíblia ela vem se auto-respondendo? Então você tem aqui 2 interpretações. O carneiro representa 2 reinos, lembra? Porque ele tinha um chifre maior do que o outro, um representando Ciro e o outro representando Dario. Só que esses reinos foram destruídos pela Grécia através de Alexandre o Grande. Agora, quando Alexandre o Grande morre, ele morre bem jovem, surgem então 4 chifres. Chifres também são considerados reinos, rei, poder. Aqui nós temos 4 reinos que surgem através dos generais de Alexandre o Grande. Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Não havia harmonia entre esses 4, porque eles queriam ser autoridade, eles queriam estar no topo. E houve guerra entre esses homens, até que desses 4 chifres surge um chifre pequeno. O texto continua então dizendo assim: De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul,
para o oriente e para a terra gloriosa, cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com sacrifício por causa da transgressão, e deitou por terra a verdade. E o que fez? Prosperou. Ok, agora surge um outro animal, o chifre pequeno. Quem é o chifre pequeno? Olhando para a Bíblia, nós encontramos várias referências de quem é. Por exemplo, Daniel, capítulo 7, verso 25, diz que o chifre pequeno cuidaria em mudar tempos e a lei. O chifre pequeno mudaria o tempo e a lei. Ele muda todo o sistema do calendário. O ano tinha apenas 360 dias e eles alteraram tanto o calendário que ele passou a ter 375 dias. Mas depois mexeram no calendário de novo e ele passou a ter 365 dias. O primeiro calendário era o lunar, o segundo calendário era o juliano e agora estamos no calendário gregoriano. Mudaram o tempo. Sabe por quê? Mudando o tempo, perde-se as profecias. Os cálculos proféticos, se você tentar calcular as 2.300 tardes e manhãs utilizando-se de 375 dias ou de 365 dias, vamos errar. Se você utilizar a profecia de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo usando o nosso calendário, vai dar errado também, porque eu tenho que respeitar o calendário qual a Bíblia foi escrita e o qual a profecia foi inserida. Percebe? Porque ele queria e ele mudou o tempo, mas no dia 7 de março do ano 321 ele muda o sábado para o domingo também, e pouco a pouco ele vai mexendo na lei, mudou o tempo e mudou a lei. Esse chifre pequeno também perseguiu os santos do Altíssimo e destruiu muitas pessoas. Várias pessoas foram mortas, queimadas, sacrificadas, jogadas em coliseu, servidas como animais. Esta é a história do chifre pequeno. Mas a Bíblia também diz, e a partir de Daniel, capítulo 8, que o chifre pequeno, além de alterar a lei, além de mexer no tempo, o chifre pequeno também mudaria o seu ataque horizontal para ter um ataque na vertical. E como que um poder aqui na terra, que assola, que persegue, que destrói o povo santo, mudaria o seu ataque atingindo o príncipe dos exércitos nos céus, que é Jesus Cristo? O texto é bem claro em dizer que o sacrifício diário foi-lhe entregue. O que é o sacrifício diário? O sacrifício diário é um momento em que Cristo está intercedendo por nós. Ele representa aquele momento do Antigo Testamento que Jesus Cristo era simbolizado por um cordeiro que morria 9 horas da manhã e outro às 3 horas da tarde. Essa expressão é chamada de contínuo ou tamide, é o sacrifício diário, que acontecia às 9 da manhã e às 3 horas da tarde, representando o que está em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, dizendo que Cristo é o nosso mediador, o nosso intercessor. Percebe? Esse poder aqui na terra, ele trabalha a tal ponto de tirar Cristo do seu santuário e colocar um homem em seu lugar, ou uma mulher. Quando você reza 10 Ave-Marias e 10 Pai Nossos e diz que o seu pecado está perdoado, você está tirando o sacerdócio de Jesus Cristo. Você está jogando por terra aquilo que Cristo está fazendo, a intercessão dele por mim e por você. Percebe? O chifre pequeno, então, ele muda a sua tática de ataque. Além de destruir o povo santo, ele agora ataca Jesus no santuário celestial, jogando o seu sacrifício por terra e hoje o seu ministério intercessório por mim e por você. Mas nós encontramos mais coisas feitas pelo chifre pequeno. O texto é bem claro em dizer também que ele pega a verdade e joga a verdade por terra. O que é a verdade? A Bíblia é muito clara em definir o que é a verdade.
Jeremias capítulo 10, verso 10, diz que o Pai é a verdade. João capítulo 14, no verso 6, o próprio Cristo disse que Ele é a verdade. 1 João capítulo 5, verso 6 e verso 7, o Espírito Santo é a verdade. João 17, verso 17, a Bíblia é a verdade. E por fim, o Salmo 119, o verso 142 e o verso 151, a lei de Deus é a própria verdade. O chifre pequeno julgou a verdade de Deus por terra. A parte triste, o que fez prosperou. O que fez prosperou. Agora, quando olhamos para o texto, e o texto diz que a grande Babilônia, ou a grande meretriz, ou o chifre pequeno, tem dado de beber o vinho da sua prostituição. O que é vinho? Vinho, em profecia, representa doutrina contaminada. Que doutrina foram contaminada? O sábado e a imortalidade da alma. O chifre pequeno, ele muda o sábado para o domingo. O chifre pequeno apresenta uma mensagem para que todos possam pregar um espiritismo. Como assim, pastor? Eles acreditam que a pessoa morre, ou ela vai para o céu, ou ela morre e vai para o inferno. A Bíblia, ela é muito clara em falar no estado do homem quando morre. Quando morremos, vamos para o pó da terra. E o fôlego de vida, que chamamos de espírito, ele volta a Deus que nos deu. Percebe? A Bíblia, ela tem uma posição clara e definida a respeito do estado do homem quando morre. Só que Babilônia diz, ou vai para a glória, ou vai para o inferno, ou vai para um processo de purificação até que ele possa se libertar, pagar pelos seus erros e voltar para o céu. Não é bem isso. Isso é um espiritismo. A Bíblia prega totalmente o contrário. E Babilônia, ela contaminou as igrejas. É por isso que Apocalipse 17 diz que ela é a mãe das meretrizes. O que significa isso? Que toda igreja que guarda o domingo e que toda igreja que acredita na imortalidade da alma são filhas de Babilônia. Triste esse quadro, não é verdade? Mas é o preço. É por isso que Apocalipse capítulo 18, verso 4, encontramos o próprio Deus fazendo um apelo para quem está em Babilônia. Lá ele diz, sai dela, povo meu. Deus está fazendo um apelo, Deus está orientando o povo dizendo, olha, eu estou prestes a voltar, Babilônia está em queda, caiu a grande Babilônia, mas eu estou concedendo chance para que vocês possam voltar para mim. Lembra que Cristo disse em João capítulo 10, eu tenho várias e várias ovelhas em outro apriscos. Cristo tem ovelhas em todos os apriscos. E ele disse, cabe a mim buscá-las. E Cristo, ele quer reunir todas essas ovelhas em seu aprisco, porque ele quer levá-las para o céu. E é por isso que ele faz um apelo para quem está dentro de Babilônia. Sai dela, povo meu. Babilônia contaminou os reis da terra, diz a Bíblia. Babilônia contaminou os líderes religiosos com o falso sábado e com a imortalidade da alma. Mas sabe o que é interessante? Olha o que diz o livro Grande Conflito na página 232. Lá diz assim, a mensagem do segundo anjo não alcançou completo cumprimento em 1844. As igrejas experimentaram uma queda moral em consequência de recusarem a luz da mensagem do advento. Mas essa queda não foi para esse tempo. Tem elas caído mais e mais. Percebem? A queda não foi para aquele tempo de 1844. A mensageira do Senhor está dizendo que cada vez mais Babilônia entra em queda. Não para por aí. Continue comigo a leitura do mesmo livro Grande Conflito. Ela diz assim, desde a rejeição da primeira mensagem, uma triste mudança teve lugar nas igrejas. Quando a verdade é desprezada, o erro é recebido e acariciado. O amor a Deus e a fé em sua palavra esfriaram. As igrejas agravaram o Espírito do Senhor e este tem sido em grande medida retirado delas. Perceberam, amigos? Eu quero traduzir melhor esse texto que acabamos de ler do livro Grande Conflito. Ela começa dizendo que o Espírito Santo ele tem se retirado das igrejas. O que isso significa?
Mateus capítulo 24, verso 12, diz que devido à iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. Essa expressão no grego, ela tem um significado diferente do português. Deixa eu explicar melhor para você. Por exemplo, o texto começa dizendo que devido à iniquidade. A palavra iniquidade vem do grego anomia. Anomia significa transgredir a lei. Então vamos traduzir: devido à transgressão da lei, o amor vai se esfriar em quase todos. Ok? Então, devido à transgressão da lei, o amor. O que é o amor? A Bíblia apresenta a palavra amor aí com o verbo agapau, que é um verbo que representa a Deus. 1 João capítulo 4, verso 8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Entenderam? Por transgredirem a minha lei, Deus vai se esfriar em quase todos. Agora, o verbo esfriar aí, quando é traduzido do grego para o português, não foi muito fidedigno. Há uma inerrância bíblica aí. A palavra fiel aí ficaria retirar. Agora, como assim? O Pai está no céu, o Filho está no céu intercedendo por nós. Quem é Deus conosco aqui? A pessoa do Espírito Santo. Então, Mateus 24, verso 12, está dizendo o seguinte: e por transgredir a minha lei, o Espírito Santo vai ser retirado de quase todos. Atos capítulo 5, a partir do verso 20, o conselho de Gamaliel, ele chega no final dizendo que o Espírito Santo é dado para aqueles que obedecem a Deus. Jesus Cristo, em João capítulo 14, no verso 15, ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. No verso 21, ele diz mais: aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos, e eu me manifestarei a eles. Percebem? Quando Cristo prometeu que estaria conosco todos os dias, Ele está no céu. Sabe quem está cumprindo esse papel aqui na terra? É o Espírito Santo. Mas, por transgredirem a lei, por pisarem nas leis de Deus, pouco a pouco o Espírito Santo tem se retirado das igrejas. Por isso que Ellen White diz que elas têm caído cada vez mais. Mas o texto diz também que quando a verdade é desprezada, lembra que a verdade é o Pai, é o Filho, é o Espírito, é a Bíblia e os mandamentos. Essa verdade foi jogada por terra. E é por isso que o Espírito Santo tem se retirado pouco a pouco das igrejas. Entenderam? Eu quero continuar. Preste atenção nessa leitura. Em que corporações religiosas se encontrará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Nas várias igrejas que professam a fé protestante. O Grande Conflito, página 229. Você entendeu o recado? Essa mensagem, ela não deve ser pregada com rancor. Essa mensagem não deve ser pregada com ódio. Lembra o que Zacarias disse? Não por força, não por violência, mas pelo meu espírito. Precisamos orar a Deus para que Ele nos dê sabedoria. Precisamos orar a Deus para que Ele nos dê entendimento, para que possamos pregar essa mensagem em verdade, mas também em amor. Existem várias pessoas sedentas pela palavra de Deus, pessoas honestas, pessoas fiéis, pessoas que têm fé, pessoas que estão clamando a Deus todos os dias: Senhor, eu quero ser salvo, eu quero fazer a diferença. E Deus está contando comigo e com você. Porque quando estudamos as 3 mensagens angelicais, não significa que vai ter anjo voando pelo meio do céu. A palavra anjo aí significa mensageiros. Deus está contando comigo e com você, porque Ele nos chamou para sermos mensageiros da verdade. Amém? O apelo que Ele faz para todos que estão em Babilônia: sai dela, povo meu. E Ele quer usar a mim e a você para salvar essas pessoas. Amém? É o seu desejo? Então ore comigo. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo estudo da Tua Palavra. Obrigado por entendermos quem é o chifre pequeno, quem é Babilônia. Obrigado por entender que o Senhor está fazendo um apelo para que todos possam ouvi-lo e serem salvos. Use-nos como instrumento Teu, perdoando assim os nossos pecados, pois te oramos no nome de Jesus. Amém. Ok, amigo? Uma boa noite e até o próximo vídeo.